Oi, Neila, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis nesta sexta-feira. Pois é, Neila, já era um cenário esperado, né? Ali tanto por aliados do presidente Lula quanto ali pela oposição, esse veto ao projeto de lei da dosimetria. Ontem a gente falava em uma expectativa antes do evento acontecer, esse evento que lembrou os 3 anos dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Havia ali a expectativa desse veto acontecer, né? Não sabia ao certo se seria um veto parcial ou um veto integral a esse texto que foi aprovado no dia 16 de dezembro lá no Congresso Nacional. Ele passou a tramitar ali pelas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, com o texto do deputado federal Paulinho da Força. O texto foi aprovado, mas ali mesmo já havia um cenário de que o texto seria vetado pelo presidente Lula e que ele retornaria para as mãos dos deputados e dos senadores para que eles pudessem analisar esse veto, se eles vão manter ou se eles devem derrubar o veto feito a esse projeto da dosimetria que prevê aí a diminuição das penas daquelas pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses por liderar essa trama golpista e que já começou a cumprir essa pena lá na Superintendência da Polícia Federal. E agora o que deve acontecer, né, Neila? É importante a gente destacar alguns pontos. Primeiro deles é que o presidente Lula, ele teria aí até o dia 12 de janeiro deste ano para poder sancionar ou então vetar esse projeto. O que o presidente Lula então preferiu fazer? Usar esse ato do dia 8 de janeiro para poder fazer esse veto. Então foi um veto simbólico por conta desses 3 anos dos atos. Agora, tanto ali a base governista dentro do Congresso Nacional, ela vem trabalhando. Antes mesmo desse veto ser, de fato, dele acontecer, nós tivemos uma coletiva feita por Lindenberg Farias, líder do PT dentro da Câmara dos Deputados, onde ele disse que o governo, a base governista, já estava ali mapeando o número de votos para que esse veto pudesse permanecer, para que ele não viesse a ser derrubado. Então, ontem ele acabou reforçando essa parte que eles vão continuar trabalhando ali no número de votos para que esse veto não venha a ser derrubado. Por outro lado, a oposição dentro do Congresso Nacional tentou ali se articular para poder pedir ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, uma sessão extraordinária no Congresso Nacional, a sessão que poderia acontecer antes mesmo do recesso parlamentar, encerrar os trabalhos dentro do Congresso, Câmara e Senado, deve retornar aí na primeira semana de fevereiro, mas os parlamentares eles queriam que pudesse ter uma antecipação para poder já colocar esse texto para ser analisado, esse veto do presidente Lula, o que não deve acontecer. Agora, para que esse veto venha a ser analisado, vai depender de Davi Alcolumbre, Neila. Por quê? Porque é Davi Alcolumbre que marca essa sessão do Congresso Nacional, onde ele vai unir as duas casas para eles poderem ali debater e assim deputados e senadores definirem o que vai ser feito com esse veto do projeto de lei da dosimetria. Então, são passos que precisam ser dados. O que se fala é que, de fato, Sóstenes Cavalcante, líder do PL dentro da Câmara dos Deputados, já disse que a oposição tem número suficiente para fazer a derrubada desse projeto de lei da dosimetria. Mas agora a gente vai precisar acompanhar quais serão esses passos. Ontem eu lembro que você até questionou, né? Será que esse projeto, essa pauta anistia, ela vai ser encerrada? E é o que tudo indica, Neila, é que não. É que ainda vai ter muito o que se conversar, muito o que ser articulado para aí sim colocar ela ali de uma forma que venha agradar tanto a oposição quanto o governo. Neila. Marília, já no Senado, já houve também uma primeira ação concreta contra o veto do presidente ao PL da dosimetria. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, protocolou um projeto que propõe a anistia total dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Foi isso mesmo? Quais os detalhes? O que levou, de fato, o Esperidião Amin? A gente sabe que o Esperidião Amin é bolsonarista, é aliado de Bolsonaro, precisa se eleger ano que vem como senador também aí pelo estado de Santa Catarina. Eleição que está concorridíssima, mas conta pra gente então como foi essa decisão do senador.
Claro, Neila, vamos lá. Assim, já era esperado, né, esse veto do presidente Lula, esse projeto de lei da dosimetria. Então, de forma imediata, a gente já teve aí as reações dos parlamentares, tanto da oposição quanto da base do governo, em relação a essa ação que foi feita pelo presidente Lula de veto a esse projeto. Então, Esperidião Amin, ele já protocolou ontem mesmo, quinta-feira, 8 de janeiro, o projeto de lei da anistia. O que é importante, né, a gente vem sempre falando que pontos que precisam ser destacados. Por quê, Neila? Porque a história se constrói, né? Nada acontece por acaso e nada é de hoje. Lá atrás, Esperidião Amin, quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele seguiu para o Senado Federal. A gente lembra que nós acompanhamos, né, que teve lá aquela discussão se o projeto passaria pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado ou se ele iria direto para votação no plenário da Casa, mas acabou que ele foi para a CCJ. Esperidião Amin foi indicado por Davi Alcolumbre como relator dessa proposta lá dentro da Casa. Foi aprovado na CCJ, aprovado no Senado. Lá mesmo, Esperidião Amin, nessa indicação, ele já defendia essa anistia, né, que é geral e restrita para todas aquelas pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, incluindo essas lideranças que foram consideradas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele falava naquela época, Neila, era o seguinte, que o projeto da dosimetria não era algo que agradava ali a oposição, porém era um dos degraus, o primeiro degrau até a anistia geral, ampla e restrita, que tanto eles buscavam desde o começo do ano passado, né? Há várias vezes a gente comentou sobre esse assunto aqui dentro do Contexto Metrópolis, que não é essa parte da anistia, esse assunto anistia, ela não começou a ser discutida há pouco tempo, mas há bastante. Então, Esperidião Amin, ele já defendia essa anistia ampla e restrita e geral. Acontece que com o veto do presidente Lula, ele acabou apresentando um novo projeto, trazendo todos esses aspectos que agradam tanto a oposição ali, quanto o próprio Esperidião Amin. O projeto ele deve ser discutido na volta aos trabalhos lá dentro do Senado Federal. Os trabalhos retornam aí na primeira semana de fevereiro. A gente precisa acompanhar o que deve acontecer com o andamento, que, como você disse, né, Neila, é um ano eleitoral. As pautas que acabam sendo protocoladas ali dentro do Congresso Nacional são pautas visando aí as eleições que acontecem em outubro. E, de fato, é um assunto que vem preocupando ali a base aliada de Jair Bolsonaro, já que ele está preso, vem cumprindo ali a sua pena na Superintendência da Polícia Federal. E, de acordo com o Sóstenes Cavalcante, quando a dosimetria foi aprovada, teve o aval de Jair Bolsonaro. Ele que ali a oposição que resistia a essa dosimetria, mas acabou cedendo por conta desse apoio de Jair Bolsonaro. A gente precisa ver o que vai ser, né, Neila? A gente não tem como dizer que, de fato, esse projeto da anistia de Esperidião Amin, ele vai avançar lá dentro do Senado Federal. Quando é que vai acontecer essa sessão do Congresso Nacional para análise do veto do presidente Lula a esse projeto da dosimetria? Mas o fato é, quando os trabalhos retornarem dentro do Congresso Nacional, assunto não vai faltar, Neila. Muito bem, deixa a Marília comigo isso, eu já ia pedir para chamar Felipe Monteiro. Felipe, muito boa tarde. Queria falar com você um pouquinho sobre a questão do PL da anistia, agora protocolado pelo senador Esperidião Amin. Não é segredo nenhum que o Esperidião Amin é super favorável ao PL da anistia, ele já falou isso por diversas vezes, chegou a dizer inclusive o seguinte: olha, todos sabem que eu sou favorável ao PL da anistia, mas por enquanto o que temos, se é esse o caminho que temos, sigamos por esse caminho. Então, não deu certo, o presidente Lula vetou, vamos seguir então para o PL da anistia. Agora, aonde ele vai conseguir apoio para um PL da anistia, sendo que um PL da dosimetria, uma negociação de um PL da dosimetria já foi tão complicado? Quem é que ele vai alcançar? Ou isso foi apenas uma manobra política para poder se mostrar neste momento, ou mostrar a relevância que ele dá para esse assunto em 2026? Boa tarde. Boa tarde, Neira. Boa tarde, Marília. Sextou, Neira. E sextou com, mais uma vez, tensionamento do Congresso com o Poder Executivo, né? Então, quando o Esperidião Amin, que foi o relator, né, do PL da dosimetria, ele resolve apresentar o PL da anistia, né, é um recado, claro, do governo dizendo o seguinte: opa, se você tensionou do teu lado aí, vetando, né, o PL da dosimetria,
que foi discutido na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, inclusive com vários ministros do STF. Então agora, né, eu vou também tensionar do meu lado e vou apresentar o PL da anistia, né, que era a vontade de todo mundo da direita, todo mundo da base do bolsonarismo, né, já queria defender o PL da anistia. Mas como a política é arte do possível, né, como a política não é aquilo que você quer, mas aquilo que você consegue, as partes negociaram, né, direita, parte do Centrão, junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e resolveram, né, apostar no PL da dosimetria. Então, quando o Lula, de certa forma, resolve vetar, né, o projeto da dosimetria, o que ele faz é voltar ao pensionamento, né? Então, essa medida, esse movimento do Esperidião Amin, nada mais é do que querer tensionar, né? E é claro, né? É claro quando você vê, por exemplo, que o PL da dosimetria foi aprovado por quase 300 deputados federais, pela vasta maioria dos senadores, né? E você vê, né, que basta ter a maioria absoluta, né, que é um pouco mais de 250 deputados, né, para você conseguir caçar o veto, né? É claro que esse veto tem tudo para cair, né? Não precisa ter o tensionamento do Esperidião Amin. E tem um ponto nele que é importante destacar, né, que quando o PL da dosimetria, né, volta para o Congresso Nacional, né, eles têm 30 dias para analisar o veto, né, do presidente da República, né? Então, quando esse projeto voltar para o Congresso Nacional, né, tem 30 dias para votar, né? Se não votar, tranca a pauta, né? Tranca a pauta. Sim. E não pode mais votar nada no Congresso Nacional que não seja analisar o veto da presidência da República. Então, essa questão do PL da dosimetria, né, do veto do Poder Executivo, vai sim chegar rápido no Congresso Nacional, né? E se o Alcolumbre não chamar o Congresso Nacional para analisar o veto do Poder Executivo, a pauta é trancada e para qualquer tipo de discussão, de qualquer tipo de projeto de lei que o governo quer. Então, imagine o seguinte, Nery e Marília, está tudo parado no Congresso Nacional, enquanto não se vota a questão do veto do Poder Executivo. Isso é bom para o governo? É bom para o governo ter parado e paralisado a discussão da PEC da segurança pública? É bom para o governo ter paralisado e ter parado, né, o PL da antifacção? Ou seja, para todos os lados, quando se analisa a situação, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, né? Eu até imaginava, Neila, que o governo iria ser inteligente, né, e iria utilizar da sanção tácita, né? A Constituição Federal prevê claramente que se o governo não analisa, né, e não sanciona em 15 dias o projeto de lei, ele tacitamente aprovado. Eu até imaginava que o governo, para evitar ter que sancionar projeto, parte do projeto, ele ia apostar na aprovação tácita do PL da dosimetria. Mas não, o que ele fez? Resolveu fazer palanque político do PL da dosimetria. Então, mais uma vez, o que a gente está vendo é o tensionamento e é escancarar na cara da população como é conflituoso e é ruim a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Exatamente, e é interessante porque se tranca a pauta hoje, o único projeto, único não, temos dois projetos importantes que são da segurança pública, já falamos sobre ele aqui ontem, PL antifacção e PEC da segurança pública. Talvez seja até interessante para alguns ali dentro do Congresso Nacional que essa pauta de fato seja travada, porque travando uma pauta, Felipe, a gente já sabe que começam novas negociatas. A partir de novas negociatas, talvez novos cargos no governo até sejam conseguidos. A gente tem aí 20 novas vagas abertas nos ministérios que, claro, devem ser substituídos pelos números 2, o número 2 aí de cada ministério. Não é um momento de ficar elegendo, escolhendo, o presidente Lula ficar escolhendo novos ministros, grandes nomes para ocupar os ministérios. Talvez agora seja o momento de colocar a parte técnica para trabalhar, pessoas que já estão dentro dos ministérios, os famosos número 2 que já estão por lá. Mas é sim mais um momento de negociação. A gente viu isso tanto com Davi Alcolumbre, vimos isso principalmente com Arthur Lira. Arthur Lira negociou muito e no final, ele ainda quando já não tinha mais o que negociar, antes de deixar a presidência da Câmara dos Deputados lá no ano passado, no ano atrasado, ele ainda negociou as diretorias da Caixa.
conseguiu ganhar muito em cima disso. Então, sempre que você tem uma brecha para negociar, os parlamentares, as lideranças conseguem, de uma pauta travada, tirar ainda ouro desse momento, Felipe. Esse é outro ponto, Leila, que você bem lembrou, né? Quando você cria conflitos, cria problemas no Congresso Nacional, abre a porta para negociata, né? Para negociação, né? Então, provavelmente, né, num ano eleitoral importante para o governo, né, o governo apostar, né, e tensionar sobre uma luta já perdida, né, o PL da dosimetria está perdido. Né? O PL da dosimetria não tem como o governo ganhar essa luta. Né? Então, claramente, isso aí está muito mais ligado a narrativas políticas eleitoral, né, para conversar com uma bolha eleitoral da esquerda que o governo já tem apoio, né, do que uma medida efetiva. Né? Todo mundo sabe, né, que o veto vai ser cassado, que a sanção vai ser cassada. Todo mundo sabe que se o governo resolver judicializar esse PL da dosimetria, a probabilidade de perder no Supremo Tribunal Federal é muito grande, até porque todo mundo, né, o Hugo Mota, o Alcolumbre, o Paulinho da Força, que foi o relator do PL da dosimetria, negociou e dialogou antes com o Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal via com bons olhos a aprovação do PL da dosimetria, que era uma forma estratégica, né, e uma forma de se resolver determinadas injustiças que o próprio STF era refém. Né? Vários ministros do STF acharam muito grande, né, a pena de vários manifestantes do 8 de janeiro. Né? E um ponto importante, Neila, pouco muda, né, o Moro, né, eu discordo dele em vários momentos, em várias questões e várias manifestações, mas ele tocou num ponto importante. Né? O PL da dosimetria pouco muda a situação da alta cúpula do Poder Executivo na época do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro sai de 29 anos de prisão, né, 27, 29, para um pouco mais de 20. Né? Ou seja, provavelmente vai viver a vida toda na prisão. Né? Os militares também. Né? Os assessores do Bolsonaro, a mesma coisa. Né? O PL da dosimetria ajudaria em muito mais os milhares de manifestantes do 8 de janeiro. Né? Então, até nisso, né, você vê que o governo estrategicamente falhou. Né? E, ao falhar, vai ter mais tensionamento com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, e você tocou num ponto importante, mais tensionamento, abriu a porta, escancar a porta para negociar, vai ter que dar mais cargo, vai ter que dar mais emenda parlamentar, ou seja, é o governo, no ano eleitoral, andando para trás e não andando para frente.